1862. Para cá, Dom Pedro II e sua família viajavam todos os anos e permaneciam de 4 a 6 meses. Nessa sala, que era usada em ocasiões especiais, Dom Pedro II recebia convidados, né? No dia a dia, a família usava um outro espaço para as suas refeições. O lustre dourado com pingentes e arandelas de cristal garantia a iluminação do nobre recinto. Na mesa principal, o requinte da prataria personalizada ditava o tom da refeição. Em outro salão estão os objetos que o imperador utilizava nas ocasiões especiais. Nós estamos na sala dos objetos majestáticos. Temos a coroa de Dom Pedro I, uma coroa feita exatamente para a coroação do primeiro imperador, que ocorreu no dia 1º de dezembro de 1822. Ela não preserva exatamente os seus brilhantes porque houve um reaproveitamento de pedras. Todas as pedras brilhantes e pérolas que adornaram essa peça foram retiradas quando da pintura da coroa de Dom Pedro II. Temos o cetro, também usado pelos 2 imperadores. Observem que é uma peça muito interessante. O capitel, né, exatamente, e o dragão em si são de ouro maciço. Só a haste que é oca. Temos também uma peça muito interessante que é a medalha comemorativa da coroação de Dom Pedro II. Nela aparece no anverso Dom Pedro, ainda com seus 14 anos, sentado, sendo coroado por uma índia. E essa índia representa o Brasil. Na sequência temos as 3 ordens, as ordens brasileiras criadas por Dom Pedro I, a começar pela Ordem do Cruzeiro, criada exatamente no dia da sua coroação, em 1822, no dia 1º de dezembro, e mais interessante ainda que é a única ordem criada na monarquia que ainda sobrevive. A Ordem Dom Pedro I, fundador do Império, criada em 1825 pelo também primeiro imperador, para comemorar o reconhecimento da independência do Brasil, e a última, criada em 1829, que é a Ordem da Rosa, exatamente para comemorar o casamento do primeiro imperador, o seu segundo casamento com Dona Amélia. Essas 3 ordens estão aqui expostas ao lado dos objetos majestáticos, justamente para mostrar o grau do trabalho de orivesaria que era praticado na primeira e na segunda metade do século XIX no Brasil. Durante a ausência de Dom Pedro no país, assumia o trono como regente a princesa Isabel. E foi justamente um desses mandatos que ela assinou a lei que libertou os escravos. Muito orgulho que o Museu Imperial apresenta, um objeto adquirido em 2007, nós poderíamos chamar de um ícone da passagem do Brasil à modernidade, à civilização. Porque o Brasil, até 1888, até aquele dia 13 de maio, era um país, uma sociedade que te retirava a humanidade de pessoas, os chamados escravos, ou bens semoventes, bens que se movem, comparável a uma galinha, a um pato, a um cavalo. Com esse ato, né, da princesa Isabel assinando a Lei Áurea, naquele domingo 13 de maio de 1888, o Brasil deixou de ter escravos, ou seja, caminhou firme, né, para essa posição de país moderno, um país no qual a igualdade é uma luta, é uma conquista, é algo a ser transferido e extensivo a todos os seus habitantes. Juntamente com o cetro, o manto, a murça, a coroa é um dos objetos majestáticos. Ela, talvez o mais representativo, é uma peça muito interessante feita aqui no Rio de Janeiro pelo artífice Carlos Marim, exatamente para a coroação de Dom Pedro II, que ocorreu no dia 19 de julho de 1841. É uma peça que enfatiza a relação da monarquia brasileira com a sua origem, a origem europeia dessa peça e também da monarquia. Não devemos esquecer que Dom Pedro II era da família de Bragança, da dinastia de Bragança. Portanto, temos a coroa, né, que mostra exatamente aquela esfera sobre a peça, é uma esfera que faz alusão à esfera armilar, e também a cruz
a cruz presente exatamente nos símbolos portugueses, ou seja, essa relação com o velho continente está ali presente nesse objeto considerado mais importante dos objetos majestáticos. Eu aproveito para fazer um convite muito especial a todos vocês que venham conhecer o nosso Museu Imperial. É um museu cheio de atrações e sempre buscando uma relação muito estreita com cada um que vem aqui nesta casa, né? Nós temos o espetáculo Som e Luz, que acontece quintas, sextas e sábados, às 20 horas, e várias exposições. No momento, estamos com a exposição dos leques. Quer dizer, venham, vale a pena conhecer Petrópolis. Entre os vários palácios da cidade, um dos mais bonitos foi presente do Conde B para sua esposa, Dona Isabel Cristina, Leopoldina Augusta, Miguela Gabriela, Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Ufa! Com o nome desse, só poderia ser a filha do imperador. Estamos no Palácio de Cristal, um palácio construído por Conde D, onde ele estava dando de presente a princesa Isabel. Primeira estrutura de ferro fundido chegando ao Brasil e estando no Brasil para ser construída, que na época era com cristais e hoje só uma estrutura de vidro. No princípio, esse espaço era destinado a exposições de produtos da região, como flores e frutos. Ele serve hoje para grandes festas populares da nossa cidade. Ele atrai uma quantidade enorme de turistas exatamente porque existem dois palácios dessa estrutura, na cidade de Petrópolis e o Palácio Real de Madrid, na Espanha. Um dos atos mais importantes que ocorreram aqui nesse palácio foi que no dia 1º de abril de 1888, a minha filha, Princesa Isabel, ela deu alforria a 113 escravos aqui da cidade de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis está abrindo o Palácio de Cristal para casamento. Então, nós vamos poder realizar festas e cerimônias de casamento. Então, venha para Petrópolis, absorva de toda a qualidade que tenha, torne-se uma princesa, case-se aqui no Palácio de Cristal. Venha para Petrópolis e desfrute das belezas naturais.